Olá, olá, olá malta, bem-vindos a mais um vídeo com marca Egitana. Já viram o que aqui temos hoje? A nova Zoom G11 ou G11. Mais uma pedaleira, um processador de efeitos, o que lhe queiram chamar, e deixem só que vos diga o seguinte: se há uns anos, e não há muitos anos, estes processadores eram escapáveis e eram porreiros, não vou falar de outras marcas, obviamente, porque hoje vamos falar apenas nesta Zoom. Hoje em dia são de um nível surreal. É uma tecnologia que avança de dia para dia e verifica-se esse pulo gigante não só pelas novas funcionalidades, já vamos falar delas, mas também pelo som cada vez menos digital, apesar de digital, mas percebem a redundância, cada vez com mais corpo, um tom melhor, mais definido, enfim. Já vamos analisar esta Zoom G11 que aqui temos e vamos também ouvir um bocadinho. Dizer-vos só que a podem encontrar ao melhor preço em www.egitana.pt, online e sem stress. Ora, cá está, hoje vamos muito diretos à questão, vamos abrir primeiro e ver o que é que aqui vem. Zoom G11 Multi-Effects, The Ultimate Guitar Pedal for Creators. Ok. Tenho a certeza absoluta que vocês não vão conseguir ter noção de como é. Aliás, vão, porque eu vou fazer aqui uns B-rolls fantásticos. Que grande pinta! Esta G11 é a sucessora da G5N, foi lançada este ano em 2020, na NAM, mesmo no limite da pandemia, que já é histórica e por isso não há muito acerca ainda deste processador. No entanto, aqui está como sugestão da Egitana para vos mostrar o melhor. Da G5 para esta as diferenças são óbvias: mais qualidade de construção, mais qualidade tecnológica e visual, basta olharmos para ela e vamos vê-la detalhadamente já agora. Ecrã LCD de 5 polegadas e é touchscreen, o que torna tudo mais simples. Logo a seguir, outro ecrã onde se pode ler o amplificador que tivermos atribuído com um botão de on e off, digamos, ou seja, ativam e desativam o amplificador. Knobs de controlo, e aqui temos os principais: ganho, bass, middle, treble, presence e volume. Estes mais acessíveis de forma rápida, o que é sempre inteligente, porque para quem está a tocar, torna tudo muito mais simples. Na parte central horizontal da pedaleira temos 5 pedais, é como se fossem 5 pedais analógicos, tal como teriam se isto fosse uma pedalboard, com pedais e efeitos dedicados. Cada um tem um ecrã onde podem ver os parâmetros, com 4 knobs de controlo e o foot switch para ativarem ou desativarem o efeito. Na linha inferior, scroll, patch e bank. O scroll serve para avançar e recuar se a vossa linha de efeitos tiver mais de 5 efeitos. Com o patch up and down vão avançando ou recuando de preset em preset, no mesmo banco. E com o bank vão andando de banco em banco. Isto é muito simples de usar, ou seja, nos bancos têm A, B, C e D. Em cada letra têm patches diferentes, o A1, A2, A3 e por aí. Portanto, enquanto que noutros processadores têm de alterar os modos de como operam a pedaleira, esta tem tudo à mão de forma muito simples e muito eficaz. Fantástica! Finalmente, no painel principal temos um pedal de expressão, entradas e saídas na parte de trás, da esquerda para a direita, input para a guitarra ou baixo, entrada auxiliar, 2 send e 2 return de loops externos, se vocês também quiserem trabalhar com outros pedais ou amplificador, etc. Saída mono ou estéreo e headphones. Um knob de volume que é o master, é interessante estar na parte de trás. Entrada para outro pedal de expressão ou, por exemplo, um foot switch. MIDI in and out, remote para Bluetooth com adaptador BTA1 específico, 2 portas USB e finalmente entrada de corrente para o transformador e botão on e off, obviamente. Portanto, agora vamos pegar nela, ligamos a guitarra e vamos estudando aqui. Olhem, uma coisa que eu reparo já é que o touchscreen é muito, muito sensível. E uma coisa, obviamente, que eu vos quero mostrar é o Import IR e Use IR, ou seja, têm Impulse Responses que podem fazer o upload para aqui. Hoje em dia era aquilo que eu vos falava do impulso tecnológico, impulso, agora saiu o impulso, do Impulse Response, portanto, do avanço tecnológico das pedaleiras de hoje em dia. Trabalhar com estes Impulse Responses, vocês
têm muita mais margem porque podem trabalhar com presets feitos de qualidade extrema. E temos aqui neste painel, como podem ver, adicionar efeitos, editar amplificador, etc. Nós não vamos ver este menu detalhadamente porque isto não é um tutorial, é apenas uma primeira impressão acerca da pedaleira, que por si é fantástica, portanto isto vai ser mesmo um primeiro feeling. Aliás, eu abri agora, portanto vou pegar na guitarra e vou ligá-la e vamos vendo alguns sons, só muito por alto, não vou explicar o funcionamento dela. Se quiserem, eventualmente, depois um tutorial aprofundado da pedaleira, deixem aí nos comentários que nós proporcionamos isso. Pronto, como é que eu vou ligar a pedaleira? Não vou ligar por USB, vou ligar através do left and right, portanto as saídas vão para o interface e não vai haver processamento nenhum. Vão para o meu DAW e o som depois, assim é mais simples para montar, até para não se confundir com a lapela e com o som todo. Ok, malta, então bem-vindos ao teste. Está agora o processador a ligar, como podem ver na imagem. Eu vou colocar estas duas imagens desta forma. E antes de começarmos, há aqui um aspecto muito importante que eu vos vou dizer logo à partida. Que é o quê? Este processador tem uma particularidade, que é o facto de nós alterarmos os parâmetros e os parâmetros ficarem logo gravados. Ou seja, isso, se por um lado é bom, por outro lado não é bom. Perdoem-me a redundância. E então o que é que se passa? Imaginem, estamos no Creme Rock, certo? Eu, se tirar este efeito, vou para o patch seguinte, pelo TBL, e se voltar ao patch anterior, ele não tem o efeito. Neste caso vai ter, reparem, vai ter, porque é preciso fazer isto aqui. Eu espero que vocês estejam a ver com aquela câmara, apesar da qualidade ser diferente. Então, Set System Settings, ok? E tem aqui um autosave, que podem ter trigado para on ou para off, ok? Neste caso, eu tenho off porque não quero que os parâmetros se alterem, quero sempre os mesmos parâmetros. Bem, para começar, antes de começarmos a ver alguns sons, temos aqui Play by Patch Memory, portanto, e temos os patches e fazemos scroll, mas vamos pensar que isto é sempre para vocês terem junto aos vossos pés, não é? Porque é aí que vão trabalhar. Pronto, aqui tem os menus principais que podem navegar, não vou entrar detalhadamente neles, só dizer que referir de novo, porque já tinha referido o Use Impulse Response e Import Impulse Response, portanto temos aqui vários. Neste segundo painel temos Create Bank, isto é mais por causa da ordem dos bancos, etc. Fazer o delete dos bancos também. E aqui no último painel, digamos que são os parâmetros gerais do processador, portanto o MIDI, Tuner, etc. Se quisermos neste caso está a 440 porque é o padrão, mas se quisermos outros, portanto, como já tinha dito, isto não é um tutorial, portanto não vamos entrar detalhadamente no menu. Já sabem que aqui desligam o amplificador ou ligam o amplificador. E pronto, basicamente vamos ver alguns sons, malta, não vamos mexer muito. Já sabem que aqui alteram os ganhos, por exemplo, se eu quiser... Já agora convém afinar. Reparem que o afinador é brutal. Eu acho o afinador fantástico. Eu tinha aqui isto numa afinação completamente diferente, por isso é que isto está assim, ok? Bem, vamos ver aqui. Só mais uma questão, antes de passarmos sempre às imagens, logo umas a seguir às outras. Bank, reparem neste pormenor, Bank vão do A para o B, do B para o C, do C para o D e por aí adiante. Avançam logo de banco em banco, ok? Desculpem a mesa mexer, mas é assim. E se quiserem, o patch andam no A1, A2, A... Portanto, C11 no patch vamos para o 12, vamos para o 13. Estão a perceber? Portanto, e no scroll avançam. Estão a ver que por exemplo, este azul vai passar para aqui
este azul turquesa vai passar para aqui, este bege vai passar para aqui, o rosa vai passar para aqui. Hã? Viram? E temos mais, portanto isto pode ser uma linha contínua, digamos. Um clean. Oh, que bonito! Nine Inch Nails. Ainda uma questão importante que eu me esqueci de referir. Aqui no painel principal temos duas coisas fantásticas. Temos muitas coisas por explorar nesta mesa, neste processador, perdão, mas temos aqui Play with Rhythm e Play with Looper. Obviamente aqui tocam com ritmo e aqui tocam com looper. O que é que eu vou fazer para vos poder mostrar os dois? Vou colocar aqui um ritmo e vou gravar em looper. Por aí adiante, portanto, como veem, é muito simples de usar e isto é verdade que dá-nos aqui uma abordagem completamente diferente. Estas partes já vimos. Pronto, acho que maioritariamente está mais ou menos tudo. Tudo não, longe de estar tudo, mas é como eu tenho vindo a dizer, estamos apenas a tirar uma primeira impressão deste processador, que é fantástico, indubitavelmente.
Portanto, espero que vos tenha ajudado. Mais uma vez, eu vou dizer depois no final, se vocês quiserem um tutorial aprofundado acerca do G11, deixem aí nos comentários, malta. Vamos passar ao painel final. Malta, bem-aja por estarem desse lado, já sabem, www.igitana.pt, visitem o nosso site, façam subscribe neste canal, é mesmo importante para nós e espero que tenham gostado deste vídeo. Mais uma vez repito, se quiserem eventualmente que se faça um tutorial de como trabalhar com a pedaleira, nós proporcionaremos isso. Bem-aja, é Gitana, até já!